Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido misericordioso em tudo nas nossas vidas. Então, queridos, a palavra de Deus diz, no livro dos Salmos, capítulo 133, onde fala da excelência da união fraternal. Isso é uma coisa que tem se perdido ao longo do tempo, porque eu sempre digo que as relações, as amizades, elas, quando são feitas ou estabelecidas em interesses, elas são voláteis, se perdem com muita facilidade no tempo. E hoje eu me alegro muito por ter o pastor Soares com a pastora Denise, seus 2 filhos, e esse ministério de louvor, que eu diria extraordinário, que nos maravilhou nessa noite também. Mas talvez você que não saiba, talvez, pastor Soares, aqui os irmãos do ministério de louvor devem perguntar: quem é esse pastor Braga, né? Quem será? Nada mais, nada menos do que eles mesmos, entendeu? Somos iguais. Mas eu queria que eles soubessem nessa noite, pastor Soares, que não seja por o senhor, mas por mim, que a nossa amizade já dura mais de 15 anos. Tivemos a felicidade de nos conhecermos, antes mesmo da fundação desse ministério, nós já éramos conhecidos. E 15 anos se passam, irmão. E toda vez que eu encontro com o pastor Soares, é uma alegria, é algo bom. Deixa eu dizer uma coisa para você: os verdadeiros amigos, eles se estabelecem no tempo. E por mais que a gente em algum momento fique distante, quando nos encontramos, a alegria, ela não é a mesma. É muito mais do que as outras vezes que nos encontramos. Eu quero ser grato a Deus por preservar a minha amizade com o senhor, pastor Soares. Que Deus continue abençoando muito o teu ministério, junto com a pastora Denise. E eu quero agradecer ao Senhor por a sua vida, por a amizade e por aqueles momentos bons que passamos, momentos também difíceis que possamos enfrentar, mas a nossa confiança, ela se estabeleceu em Deus. E principalmente, pastor, não é segredo para ninguém, somente para a igreja, quando o Senhor fez uma cirurgia na minha filha. Eu tive a felicidade de ter a Sabrina sendo operada por o Senhor, e ali não foi o médico, Daniel Soares, foi o pastor, o servo de Deus, que tocou com as suas mãos, e nós pudemos vivenciar ali uma experiência extraordinária. Um homem que conhece tudo ou quase tudo acerca da medicina na sua especialidade, mas que naquele momento não foi o médico, foi o pastor. Antes de fazer tudo, ele conversou conosco, nos tranquilizou, nos trouxe a calmaria que precisávamos naquele momento. Então, eu sou grato por ser teu amigo. Se a culpa foi de alguém que um dia nos apresentou, não é? Você lembra quem foi? Também lembro, entendeu? Hoje não sei onde anda, com quem está, sinceramente, eu espero que ele esteja nos braços do Senhor, que é o melhor lugar, mas não sei dizer o pastor onde aquele abençoado de Deus, que naquele momento foi usado para nos, não é, fazer que a gente se encontrasse. Então, uma alegria enorme tê-lo como amigo dessa igreja, viu? Aqui o senhor tem liberdade, fique à vontade, você conhece já quase todos os pastores, ele é muito bom. Depois a pastora Márcia, a pastora Denise, Guilmar, a pastora Toim e Débora, pudesse, pelo menos 5 minutos, né, depois do culto, pelo menos ali dar um abraço uma na outra, e dizer: olha que é bom, porque quando termina já vai correndo por um lado, e é muito bom as pastoras conhecer, pastora Denise, a tua história, a tua vida, entendeu? Porque a pastora Márcia, a pastora gosta muito de fazer eventos na igreja, e nada melhor ter uma pastora que de repente pode nos socorrer, ou em outra situação pode estar aqui conosco. É muito bom isso, entendeu? Então, nessa noite nós vamos estreitar essas relações das mulheres, tá bom? Porque com teu marido nós já temos relações estreitas, mas a gente precisa nos relacionar
vocês como mulheres. Então, eu quero orar ao Senhor nessa noite. Quero dizer para a igreja que cada dia mais a gente se alegra no Senhor. Nós temos uma grande responsabilidade com essa igreja, como a igreja que Deus nos entregou. Nesse mesmo momento está acontecendo culto em outras extensões nossas, na cidade satélite, fora aqui de Brasília, no Goiás. E nós louvamos a Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos para a palavra, mas antes da palavra eu quero orar por você. Somente para aqueles irmãos que agora nos acompanham pela internet, talvez você que está aí em casa, do outro lado, esteja vivendo um momento difícil na família, nos relacionamentos. Quem sabe você hoje não vê uma saída. Você que está nos ouvindo pela internet ou nos assistindo pela internet, eu quero dizer que a minha oração, em nome de Jesus, te alcançará nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que onde tiver agora uma pessoa sofrendo, uma pessoa fora do plano de salvação, que ele possa sentir a mão do Todo-Poderoso, desse Jesus tão maravilhoso que foi ministrado nos louvores nessa noite, ter um encontro contigo nessa noite, você poder encontrá-lo nesse momento da tua labuta, da tua dificuldade. E quero lhe dizer uma palavra profética nessa noite, você que está na tua casa agora, nos assistindo ou nos ouvindo, creia que quando a tua causa for justa, Deus labutará por ela. Deus labutará por a sua causa, assim como tem labutado por nós. Então você que é dessa igreja, também sinta-se à vontade, mas eu quero apenas te pedir um favor. Agora, na hora da palavra, não ande, tem nada a ver com a irmã que levantou, não é porque estava levantando, não tem nada a ver, mas, entendeu? Mas você não ande, não atenda celulares. Quero pedir você que está aí atrás, não use o celular na hora do culto da palavra. São apenas 2 horas que nós temos para cultuar o Senhor, e aquilo que Ele exige de mim e de você é um culto racional, onde nós possamos fazer neste lugar a vontade de Deus. Então eu quero orar por você, para que Deus te dê saúde física, saúde espiritual, mental, emocional, que as tuas causas sejam nessa noite alcançadas pela mão poderosa do Senhor. Eu não posso fazer nenhum milagre por você, mas nessa noite estamos aqui apresentando e pregando, falando de um Jesus que diz a palavra dele, que ele fez prodígio, sinais e maravilha. E lá no livro de Hebreus, a palavra de Deus nos afirma que ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Portanto, não mudou. Se você tem fé, se agarre nessa noite a tua fé, coloque-a em prática, coloque como exercício diário da tua vida, e você poderá experimentar os benefícios que Deus tem para a sua vida e para a minha vida nessa noite. Amém? Pai, eu quero te dar honra, te dar glória, te dar louvor e adoração nesse dia, Pai. Um dia especial para a igreja do Senhor, que tu marcará definitivamente a nossa história como igreja, Senhor. Eu creio que hoje tu marcou esse dia, tu reservou, tu preparou, Senhor, para que estivéssemos aqui neste lugar, glorificando e exaltando o teu nome. Eu estou te dando honra, Pai, te dando graça, mas quero, meu Deus, expressar minha gratidão por cada membro da tua igreja, Senhor Jesus, por cada pastor, por cada líder, pelas criancinhas de colo, pelas criancinhas de 3 a 4 anos, Senhor, por os adolescentes, por os jovens, ó Deus, por aqueles que trabalham lá no estacionamento agora, cuidando dos carros dos teus servos, Pai. Que nós possamos nessa noite todos sermos alcançados com as mãos poderosas do Senhor. E assim, Deus, aquele que está do outro lado da cidade, agora nos acompanhando via internet, Senhor, que possa receber de Deus os seus benefícios, a sua graça e o seu poder manifesto, Senhor, mas que aqueles que necessitam agora de cura, não seja apenas uma cura física, Pai, mas que seja a cura da alma, que eles possam ser sarados, cicatrizados das feridas, dos ressentimentos, das dores, dos problemas que têm alcançado. Pai, nós queremos te dar honra e graça nessa noite. Seja conosco, permaneça conosco neste lugar, o teu lugar que é de honra, Senhor. Tu é o único a quem, Deus, nessa noite prestamos culto, estamos aqui para cultuar a Ti. Faz a Tua vontade e fique no nosso meio, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Amém. Eu quero dizer que os ministros de louvor pode tomar água, pode ficar à vontade, não vão ficar aí agora com medo do que o pastor falou não, tá bom? Pode tomar água, porque estavam louvando, fica com a garganta
meia seca e não é fácil. Então vocês podem ficar à vontade para se deslocarem. Também, se quiserem ir ao banheiro, faça isso. Mas agora nós vamos para o melhor de Deus, que é a palavra. Eu quero apresentar, eu sempre digo que eu não apresento um médico, não apresento um pastor, eu apresento um amigo. E é muito bom a gente poder apresentar um amigo. Vamos receber o pastor Soares nessa noite, em nome de Jesus. Quando eu passo a mensagem para ele, eu falo, meu amigo e pastor, né? Entendeu? Ele é uma graça. Olha, eu estou... Deixa eu dizer uma coisa aqui, rapidinho para a igreja. Eu não sou de ter inveja, pastor. Mas eu queria muito para um lugar que eu levasse tanta gente comigo. A turma já está ali, ó, de olho aí, viu, pastor? Pode ir, que eles vão, viu? Mas não vai ninguém comigo. Vai. O senhor deixa? Às vezes não. É só deixar. Amém. Fica à vontade, pastor. Essa casa é tua. Pai, nós te louvamos pelo teu filho, te damos graças, Senhor. Eu só te peço nessa noite, meu Deus, tenha misericórdia de nossas vidas, tenha compaixão de nós, Senhor Jesus. Nos firma cada dia mais nesse propósito que é te servir, fazer a tua vontade. Eu te peço, Pai, diante da igreja, meu Deus, estabelece essa amizade, essa relação, que seja uma relação de amor. É o que nós te pedimos e te damos graça em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode ficar à vontade, tem água gelada. Obrigado, pastor Braga. Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma alegria, viu, pastor? Eu falo que a vida cristã, ela nos proporciona muitos benefícios. É a amizade. Amizade é algo muito importante. Jesus falou disso quando falou daquele administrador infiel, que ele disse no final que nós devemos, com as riquezas desse mundo iníquo, angariar o quê? Amigos. E isso vai ter efeito aonde? Nos tabernáculos eternos. Amizade. E não é uma amizade voltada para interesses particulares, mas focada, pautada na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, pastor Braga, que a gente conversa uma hora, eu me vejo um Timóteo na sua vida, você cobrindo a minha vida como o meu pastor. Às vezes eu me sinto um Barnabé, lado a lado com você, Paulo e Barnabé. E às vezes, você que me diz, que me coloca como um Paulo na sua vida, né? Enfim, a amizade, ela faz isso, viu, gente? Ela investe essa ordem de modo que a gente experimenta isso. Então, isso é Deus, é dom de Deus, não é algo que a gente produz em nós mesmos, mas é Cristo em nós que vai produzindo essa fraternidade sincera, amiga e maravilhosa. Que vocês possam experimentar desse pastor também, não só aqui, viu? Aceite o convite dele para ele levar vocês também. E eu sei que ele vai e muita gente vai junto. E eu estou muito feliz com essa equipe aqui. É maravilhoso saber que a igreja trabalha, os ministérios são feitos em equipe e nós estamos ligados em espírito, na alma e no corpo, viu? Obrigado mesmo, Deus seja louvado por tudo que foi feito aqui através dos cânticos. Então vamos lá, irmãos. Eu queria que você já pegasse a sua Bíblia, de papel ou online, digital, abra a sua Bíblia. E eu quero que você vá lá na primeira carta de Pedro. Fernando, você pode projetar aí. Eu quero trazer algo hoje para nós falarmos. O tema dessa palavra é em defesa da fé cristã. Quantos estão comprometidos com essa defesa? Só eu? Poucos? Quantos estão comprometidos com a defesa da fé cristã? Gente, Judas, irmão de Jesus, por parte de quem? De Maria. Lembra? Judas, ele escreve, é só um capítulo, e ele diz que essa fé foi entregue de uma vez por toda aos santos. Então foi entregue a mim, foi entregue a você, foi entregue a nós. E se ela foi entregue, vale a pena lutar e defender essa fé que foi entregue de uma vez por toda a nós, os santos. Mas eu quero que você encontre aí, então todos acharam o texto nosso, a primeira carta de Pedro. Fique com ela aí, já nós vamos no versículo que vai ser, nos 2 versículos que vai ser o motivo do nosso compartilhamento, da nossa reflexão. Irmãos, existe um princípio na hermenêutica, na interpretação bíblica, que o melhor contexto para você entender um versículo é o livro inteiro, e se possível a Bíblia inteira. A pior coisa, a pior tragédia é quando a gente pinça um texto isolado, fora do seu contexto. Por isso eu coloquei que a base da nossa palavra vai ser em cima, pautada, baseada na primeira carta de quem?
do apóstolo Pedro. Então, o primeiro ponto, essa carta, humanamente falando, ela teve a autoria Pedro, mas nós sabemos que o autor dessa carta foi quem? O Espírito Santo, soprando por meio do apóstolo Pedro para trazer essas verdades. Outra coisa importante dentro da interpretação bíblica é saber qual o contexto que Pedro estava escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo. Para quem que ele estava endereçando esta carta? Então é importante, Pedro escreve sob a inspiração do Espírito Santo, mas ele está destinando o conteúdo dessa carta, essa mensagem, para um público-alvo, para aqueles que vão ler essa carta. E quem são esses? Algumas cartas são escritas para uma pessoa específica, quando Paulo escreve a Filemon. Outras cartas são escritas a igrejas específicas, como Paulo escreve a igreja de Filipe, a igreja de Corinto e outras localidades, né? Vocês sabem disso. Mas aqui o apóstolo Pedro está escrevendo não a uma pessoa específica, não a uma igreja específica, mas ele está destinando esta mensagem, este conteúdo a uma região, onde muitos cristãos estavam o quê? Espalhados, dispersos. Aqui, irmãos, disperso não é desatentos. Disperso no sentido que eles foram espalhados pelo mundo conhecido naquela época sob o Império Romano. Você sabe que a igreja, desde a sua embriogênese, ao seu início, ela foi perseguida. No primeiro contexto, que foi o contexto judaico, ela foi perseguida pelos crentes judaizantes que perseguiram em Jerusalém, e na medida que essa perseguição ia se sucedendo, a igreja ia sendo espalhada, ela ia sendo espoliada dos seus bens, ela ia sendo espoliada em vários aspectos, e essa perseguição ia fazendo que muitos pudessem fugir para regiões longe de Jerusalém. Aí alcançou a Judéia, Samaria, e foi alcançando os confins daquele mundo conhecido. Nós bem sabemos que o apóstolo Paulo esteve, antes de ser apóstolo, antes de ser um homem temente a Deus por meio de Cristo, ele foi um perseguidor de quem? Da igreja. Tinha carta dos principais sacerdotes para fazer isso. Então ele entrava nas casas, ele arrancava as pessoas da casa, perseguia, até que houve aquele encontro maravilhoso no caminho de onde, gente? De Damasco, onde Paulo é transformado na sua identidade de perseguidor dos cristãos, agora um defensor da fé cristã. Mas voltando ao nosso texto, então esta carta está sendo dirigida a muitos cristãos que estão espalhados pelo mundo conhecido. Então vamos começar nessa primeira carta de Paulo, lendo de Pedro, lendo o primeiro capítulo, os 2, 3, 4 primeiros versículos. Ache aí sua Bíblia, nós vamos dar início a essa primeira carta. Acharam? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são o que, irmãos? Forasteiros da dispersão aonde? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o que, gente? A obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então aqui está a introdução da carta, com Paulo dando essas palavras a estes cristãos que estavam espalhados por essa região. Irmãos, essa região é chamada de Ásia Menor. A Ásia Menor hoje é a atual Turquia. Alguém já teve alguma oportunidade de viajar à Turquia? Olha ali, temos um irmão. Então essa região aqui estão os cristãos espalhados. Todas essas localidades que eu falei estão aonde? Na Turquia, que era conhecido como Ásia Menor. Continua no versículo 3. Bendito Deus e Pai de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante o que, irmãos? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Grava nesse ponto. Nos regenerou para uma viva esperança. Agora vamos imaginar aqui, Paulo
Provavelmente, segundo os teólogos, os estudiosos, essa carta foi escrita entre o ano 60 a 80 depois de Cristo. Provavelmente o apóstolo Pedro estava em Roma, e ele, sabendo das perseguições, sabendo dos sofrimentos, sabendo das tribulações que os cristãos estavam passando, não só na atual Turquia, que era a Ásia Menor, mas em todo o mundo, por causa da fé cristã, ele agora vai endereçar uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de inspiração, uma mensagem de entusiasmo, para que eles não deixem essa viva esperança para a qual eles foram regenerados arrefecer, para que essa chama não se apague, ou se não se apague, fique quase numa situação de sumir. Então ele agora, sabendo do sofrimento desses cristãos na região da Ásia Menor, ele endereça de Roma esta carta para chegar àquele povo, para fazer com que aquela viva esperança pela qual eles foram regenerados, essa mensagem possa o quê? Avivar a fé, avivar a esperança em quem, gente? Em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos. E se Jesus ressuscitou, certamente os seus seguidores também ressuscitarão com ele. Agora eu pergunto, irmãos, isso é uma mensagem que estava no coração deles, mas a tribulação, mas a oposição e as lutas, pastor Braga, parece que aquilo, se não tiver algo, um irmão do lado dizendo, meu irmão, continua, encorajando o outro, aquilo tem uma tendência de ir arrefecendo. Nós precisamos uns dos outros, para quê? Para receber uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de afirmação, dizendo quem nós somos em Cristo Jesus, para que nós fomos chamados, para que nós fomos regenerados, para viver uma viva esperança em Cristo Jesus, porque Jesus não ficou preso a um túmulo, mas Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, assenta à destra do Pai, e está investindo, está intervindo na história humana, para naquele dia nós estarmos diante dele, amém? Só que isso é uma mensagem que estava no coração deles, e por causa dos dias, dos meses, das perseguições, dos sofrimentos, eles estavam ali dispersos, e ao estarem dispersos, pode ser que eles perdessem o quê? O foco, a atenção naquele que os chamou, na viva esperança que eles foram chamados a viver. Então o apóstolo Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, endereça essa mensagem para encontrar esses irmãos em meio ao sofrimento, em meio às tribulações, em meio às oposições, para que eles voltem a ter uma viva esperança em Cristo Jesus. Irmãos, essa carta, como eu bem disse, ela foi escrita entre 60 e 80 anos depois de Cristo. Todos aqui sabem que Jesus deu uma palavra antes da sua crucificação, diante dos religiosos, quando ele disse que não ficaria pedra sobre pedra onde? No templo de Jerusalém. E bem dito, que foi, bem falado, bem cumprido o que foi dito por Jesus, 70 anos depois, a águia, o Império Romano, sob o comando do general Tito, adentrou a cidade de Jerusalém, de modo que o templo foi todo destruído, a cidade de Jerusalém ficou em ruína. Então, se já tinha cristão ali, mais forasteiros eles foram ficando espalhados, porque a perseguição em todo o Império Romano se dava, não mais pelos judaizantes, agora era o próprio Império Romano, o maior império da história, perseguindo os seguidores de Jesus. E eu pergunto para vocês, se coloque no lugar dessas pessoas dispersas pela Ásia Menor, como ficaria o coração de vocês? Como ficaria aqueles que têm uma esposa ou família diante dessa perseguição? Irmãos, sofrimento abate a alma, sofrimento arrefece a chama. E Pedro está recebendo notícia dizendo, Pedro, está acontecendo algo naquelas igrejas. E Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai escrevendo essa carta para chegar àquele destino, e de fato chegou. Sofrimento pode, irmãos, tirar muito da nossa fé. Por isso que é importante que a igreja volte a falar de sofrimento por causa de Cristo. Uma igreja hedonista, que foge do sofrimento, que só fala do prazer deste momento. Olha, é um carro,
é uma promoção, é isso ou aquilo. Bem, vocês sabem como é isso. Eu não estou dizendo que Deus não possa dar todas essas coisas, mas o sofrimento por causa de Cristo, ele prepara a nossa alma para situações mais difíceis que possam surgir no futuro. É para isso que o sofrimento é colocado. Alguém aqui já teve alguma experiência de ourives, de preparar uma pedra bruta e transformar numa pérola, numa pedra de ouro? Alguém aqui já teve experiência de ser um ourives? Nós sabemos que uma pedra bruta, quando ela é burilada, tratada sob alta temperatura, ela pode fazer com que aquele ouro bruto possa se transformar em quê? Numa pedra reluzente de grande valor. Assim é a nossa vida, e Pedro usa esse exemplo aqui durante essa carta, para dizer que o crente está sendo colocado sobre uma alta temperatura, que é a tribulação, a perseguição, de modo que nós, como pedras vivas, sejamos trabalhados, para que a nossa esperança continue o quê? Mais viva em Cristo. Então o sofrimento por causa de Cristo, ele tem propósito, mas sofrimento pelo sofrimento não tem valor nenhum, pastor, não edifica, não transforma. Quantos aqui estão sofrendo por ser malfeitor? Quantos aqui estão sofrendo por se envolver em negócios alheios? Quantos aqui estão sofrendo por praticar coisas que não são convenientes? Esse sofrimento não é só para crente. Crente que pratica isso, que não deve, vai sofrer como os outros que não têm a Deus. Mas o sofrimento que nós estamos falando aqui é de uma outra qualidade, de uma outra categoria. É o sofrer por causa de Cristo, é o sofrer por tomar a fé cristã nos seus valores e na pessoa de Jesus. Irmãos, o apóstolo Pedro, falando a Timóteo, ele disse que aqueles que querem levar uma vida piedosa vão ficar livres do sofrimento. É isso que está dizendo? Aqueles que querem levar uma vida temente a Deus sofrerão. E essas pessoas que estão dispersas pela Ásia Menor, elas estão sofrendo. Por quê? Porque elas não só creram em Cristo, mas elas se identificaram com o sofrimento de Cristo. Mas o apóstolo Pedro, sabendo que elas têm níveis de maturidade diferentes, ele endereça essa carta para dizer: a temperatura vai aumentar, mas não percam a esperança de que Jesus ressurgiu dentre os mortos, e vocês também assentarão com eles nas regiões celestiais. Essa carta diz: aviva a tua fé. O trabalho de Jesus não foi em vão. Ele dará o fruto devido, ou a obra será completa no tempo devido. Mais um pouquinho, suportem mais um pouquinho. E aí eu quero agora que vocês, depois dessa introdução, vão comigo no capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Capítulo 3, versículos 15 e 16. Irmãos, é bom a gente saber, eu gosto muito da gente refletir sobre os textos bíblicos e saber um pouquinho quem se tornou o autor da carta e quem ele era antes. É bom a gente olhar Paulo convertido, mas é bom saber como era Saulo antes do encontro com Jesus. Mas aqui é Pedro que nós estamos tratando. Irmãos, pensa esse homem. Vamos trazer um pouquinho da biografia de Pedro antes do Pentecostes, antes do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Diga para mim, me ajude aí. Como era Pedro antes de receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Como era Pedro? Seguidor de Jesus, era um discípulo, deixou a pescaria, recebeu uma palavra de Jesus que ele seria o quê? Pescadores de homens, não só ele, mas todos, mas Pedro recebeu essa palavra. Mas no dia que Jesus estava sob julgamento, no Sinédrio, quando Jesus tomou todo aquele sofrimento, aquela paixão, aquele sofrimento dele, onde estavam os seguidores de Jesus naquele momento? Onde estavam? Os 12. O filho da perdição, já tinha sido predito sobre ele para se perder, e vem o suicídio dele. Mas onde estavam os outros 11? Me ajudem. Estavam onde? Dispersos no sentido literal, desatento, correram. A palavra diz que no dia da cruz só tinha João do lado das mulheres, o apóstolo João. Eu até brinco que eu acho que ele estava ali porque não deu tempo para correr, mas os outros estavam onde? Muito longe. Diz a palavra que Pedro voltou para ser pescador literal.
abandonou tudo, perdemos a esperança naquele que disse tantas coisas, e ele hoje está morto, preso num sepulcro. A mente de Pedro foi tomada de medo. O seu líder, o seu mestre, estava agora nas mãos do sinédrio para ser o quê? Sentenciado. Gente, a atitude de Pedro, a alma de Pedro estava tão amedrontada, tão covarde ele estava, que na hora do julgamento, uma serva, gente, uma simples serva, disse: ele ali esteve com Jesus, ele esteve com Jesus, e ele: não, eu não tive com Jesus. E aí daqui a pouco ela olha de novo e disse: ele teve, até o jeito dele falar, o jeito dele se manifestar é como Jesus. E ele nega por 3 vezes antes que o galo cantasse. E é bom lembrar que ele disse para Jesus que nunca abandonaria quem? Jesus. Nunca, eu mesmo nunca. E ali ele nega antes que o galo cante por 3 vezes. Medroso, foi tomado de medo. E ao ser tomado de medo, ele volta fugindo para ser o quê? Pescador, desiludido, sem esperança. Cadê a chama de Pedro, aquele Pedro que ao prenderem Jesus depois do beijo traidor de Judas, e que Malcos, aquele soldado, ao prender Jesus, o que Pedro faz? Tira a espada da bainha e corta a orelha do soldado romano. E Jesus disse: coloca essa bainha, porque Jesus falava de outra espada, que era a espada do Espírito, que Pedro naquele momento não tinha experimentado na vida dele. Assim são todos, irmãos. Não adianta, se você não tiver Jesus dentro do teu coração, nós vamos negar. O lugar que Jesus precisa estar é no nosso coração, entronizado. Se Jesus está fora, é negativa, é fugir, é ter medo. Mas se Jesus está dentro, você agora vai ter coragem de dar o teu testemunho. E aí nós temos Pedro nessa fase. E Jesus, pela sua misericórdia, diz: manda chamar Pedro. E Pedro volta, e Jesus ali o recebe, fortalece a identidade dele, declara quem ele é e pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele diz que ama. Apacenta as minhas ovelhas. Aqui está um pastor falando para a gente nesse texto, trazendo uma mensagem de viva esperança. Eu imagino que Pedro, ao escrever isso, lágrimas correram. Isso é inferência minha, irmãos. Lágrimas correram de lembrar quem ele era antes daquele dia de Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que creram, cumprimento da promessa de Joel sobre esses dias que se cumpriria. Agora eu estou trazendo essa história para vocês, porque às vezes a gente atenta para um Pedro regenerado, um Pedro com o Espírito Santo, mas a gente precisa olhar quem era Pedro antes da morada do Espírito Santo na vida dele. E é isso que esse texto vai trazer agora, que nós vamos continuar meditando. Versículo 15, acompanhem comigo. Versículo 15. Antes, santificai o que, gente? A Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Olha o que ele está dizendo para esses cristãos espalhados pela Ásia Menor. Eu sei que vocês estão passando um momento difícil, eu sei que a perseguição espoliou vocês materialmente, eu sei que a alma de vocês está apavorada, porque é uma grande perseguição sobre o Império Romano para se preservar a fé. Mas o apóstolo Pedro, esse pastor, está dizendo, apacentando esse povo, dizendo: saibam da razão da esperança de vocês. Quem é a esperança desse povo espalhado pela Ásia Menor? Jesus. Por isso que o início da carta diz: vocês foram regenerados para uma viva esperança. Há uma brasa no coração de vocês, que é uma viva esperança em Cristo. Se Ele esteve aqui um dia, Ele voltará. Mas isso tudo estava sendo o quê? Roubado. Irmãos, a obra de Satanás, ela é bem clara: matar, roubar e destruir. O que? A nossa fé. O dardo vem para atingir nossa mente e nos levar a dúvidas.
incredulidade. O dardo do maligno é atingir a fé que foi dada de uma vez por toda a quem? A nós, aos santos. Outra estratégia de Satanás é minar a esperança. Se há uma viva esperança, ele vai atacar. E o sofrimento, se ele não for pego numa abordagem correta, pastores, vai ser o quê? Roubado. A esperança pode ser minada e roubada, e esses irmãos estavam sendo atacados na sua fé e na sua esperança em Cristo. E olha o que Pedro diz agora, com a coragem que o Espírito Santo dava a ele agora: vocês precisam dar razão a todos aqueles que pedirem a razão da esperança de vocês. Vocês precisam, em meio ao sofrimento, dar motivos. Por que vocês servem a Cristo? A quem vocês servem? Por que vocês servem? Por que vocês acreditam nesses valores eternos? Está difícil, tá? Mas vocês vão receber a chama do Espírito Santo para continuar declarando quem vocês são, por que vocês falam, por que vocês acreditam. Essa é a palavra de Pedro, a mensagem de Pedro a eles. Agora eu pergunto, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre ataques à fé cristã. O primeiro ataque que pode surgir de um ateu, de uma pessoa ateísta, é: Deus não existe. Não é isso que o ateu vai dizer? Deus não existe. Eu pergunto para vocês, algum aqui diante de um ateu ou de um ateísta pode dar a razão da sua esperança para ele? Ou será se nós não temos a coragem suficiente para enfrentar uma pessoa bem formada, intelectual, que nega a existência de Deus? Eu dou a explicação, e eu ainda chamo a Agenor para cantar comigo os salmos que ele declarou aqui. Os céus anunciam, o firmamento, irmãos, o universo está falando, sem palavras, sem som. O universo está dizendo: louve ao Senhor, Ele fez todas as coisas. Eu digo mais para esse ateísta, que a Bíblia diz que aquele que diz que Deus não existe é um tolo, mas eu não vou chamar ele de tolo, senão fecha o coração dele naquela hora. Nós temos que dialogar e conversar e ter sabedoria, e essa sabedoria vai ser dada. Eu quero te falar, meu querido, que Deus existe. Todas as coisas que vieram à existência têm uma causa anterior. Se você acredita no Big Bang, mas o que veio antes do Big Bang? Tudo. Se existe, é porque teve uma causa de existência. E essa causa eu quero te apresentar. É um design inteligente. E esse design inteligente que controla os céus e a terra entrou na nossa história, na pessoa de Jesus de Nazaré. E ele entrou na história. Foi a cruz do Calvário para redimir todo o universo, gente. A morte de Jesus na cruz não foi só uma redenção humana, isso é maravilhoso, mas veio redimir todo o cosmo por meio da morte e ressurreição dele. Isso é maravilhoso, e eu digo mais para ele. Então existe um design inteligente que tem nome, e esse design inteligente é Jesus Cristo, que fez todas as coisas. Agora você acha, amém, Deus seja louvado. Agora você acha que eu estou fazendo isso com meu intelecto, achando que é muito estudo? Irmão, eu estou tremendo e temendo diante de Deus e orando. Deus, o Espírito Santo, vai trabalhando em mim, mas vai trabalhando nele para convencer ele do juízo, do pecado e da justiça. Não é algo independente de Deus, porque sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Tu és soberano e declaramos a nossa dependência a Ti, Senhor. Então, ao conversar com alguém que pede a razão da tua fé, da tua esperança, não vá na tua força, não vá apenas porque você domina as Escrituras, porque fez teologia, fez seminário, já está muito familiarizado. Irmão, a pior coisa na vida cristã é quando a gente caminha no automático, que já acha que domina tudo, que tem a resposta. Vá com humildade e vá deixando o Espírito Santo trabalhar, e Ele vai usar tuas palavras, e o coração daquele ateu daqui a pouco se rende, como Paulo se rendeu a Jesus, como tantos ao longo da história se renderam a Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas eu também posso ter uma pessoa que é agnóstica. Para ela Deus existe ou não, para ela é indiferente. Gente, há pessoas que acreditam que até Deus existe, mas elas não acreditam que Deus possa vir se compadecer de um ser humano, entrar na história humana. Para elas, Deus é como um relojoeiro. Deu a corda no relógio e cada um agora é senhor do seu destino.
E aí você pode ter razão para trazer esperança para essa pessoa? Pode, porque esse agnóstico vai ser aquele que diz: eu vou comer, beber, porque vou morrer mesmo. Eu só acredito nisso aqui, depois do túmulo não tem nada do outro lado. Será se nós temos razão para dar esperança para essa pessoa? Existe um médico, um colega meu, que perdeu um filho num acidente terrível. E ele, materialista, agnóstico, quando foi lá no carro, o carro, a NASA Sul, estava sobre a cabeça do filho, na madrugada, o carro naquelas tesourinhas, é isso? Entre as quadras, é tesourinha que chama não, é ali aqueles retornos, balão. E o carro estava sobre a cabeça do filho dele, o corpo inteiro, e ali o filho: papai, 2 da manhã, vem para cá. O que foi, filho? Esse filho que morreu já tinha destruído uns 5 carros. Mas o pai foi pensando que era mais uma batida, e quando olha, até esperar o bombeiro, olhando o corpo do filho sem poder fazer nada. Um irmão que é também evangélico procurou ele, levou grupos de louvor para ministrar, mas esse homem encontrou uma pessoa espírita, que trouxe para ele um afago, dizendo que ele poderia ter contato com aquele filho morto, e ele hoje é alimentado pelo espiritismo. Faltou no doutor uma palavra de esperança? Não. Ele usou a oportunidade e falou, e eu tenho certeza que essa semente foi lançada, que doutor, não posso dizer o nome aqui, Deus possa alcançar a vida dele. Ele vive alimentando conversas por meio de mediadores, de médiuns, esse diálogo com o filho. A gente sabe que ao homem cabe nascer e morrer uma única vez, do outro lado vem o juízo. Nós temos razão, motivos. Agora eu estou falando muito de áreas da área intelectual, que nós podemos, o nosso culto é racional, irmãos. Nosso ser adora Jesus no espírito, na alma, no corpo, com o nosso intelecto, mas nós temos algo mais que o intelecto. Nós temos a nossa experiência com Jesus. Se eu tiver apenas o conhecimento intelectual, mas isso não permear o meu coração, o mais profundo, o recôndito do nosso ser, o meu testemunho vai arrefecer mais cedo ou mais tarde, porque Jesus precisa estar dentro. Jesus fora é só uma questão de tempo para a gente negar a fé cristã, quando estiver diante de uma situação de desafio. Pedro, que negou para uma simples serva, negou a fé, negou Jesus. Uma serva, gente, quando eu estou diminuindo, já não estou diminuindo a mulher, eu estou falando que podia ser um homem, um simples servo ou serva, e Pedro, no seu medo, negou Jesus por 3 vezes. Agora, depois do Pentecostes, ele é levado, lembra? A igreja crescendo, se multiplicando. Ele e João foram levados diante do Sinédrio, o mesmo Sinédrio que julgou Jesus, que sentenciou Jesus por meio de quê? Das mãos do imperador romano ou do Império Romano. Esse mesmo Pedro e esse mesmo João, depois de levar açoite, depois de levar humilhação, depois de levar pancada, depois de levar ameaça, eles são apresentados diante do Sinédrio, e o Sinédrio chama ali Caifás, aquele mesmo que julgou Jesus. Eu imagino Pedro dizendo: João, nós estamos diante do algoz do nosso mestre. Mas agora ele está revestido do Espírito Santo, e ele, por obra do Espírito Santo, disse: eu não tenho ouro nem prata, mas ele trouxe aquele aleijado daquela escadaria do templo, e aquele homem agora está anunciando a cidade, viu, Agenor? Perturbando a cidade, dizendo: ele me curou, eu sou testemunha de que Jesus existe. E esse homem vai perturbando a cidade de Jerusalém, que a conversa agora alcançou todos os cantos da cidade, e a classe religiosa está furiosa, porque esse nome está se propagando. E agora Pedro e João, depois de ameaçado, batido, surrado, são apresentados e levados diante do Sinédrio, e ali está Caifás. Que história, que perturbação é essa que vocês estão fazendo nessa cidade? E aí Pedro, olha o Espírito Santo na vida de Pedro. Antes cortava a orelha de gente, viu, gente? Mas agora tem um homem controlado pelo Espírito Santo, um homem que vai agora olhar nos olhos de Caifás e da classe religiosa e vai dizer: por acaso algum erro de fazer uma bondade com esse homem? Sim, é verdade esses fatos que estão aí. Os outros lá por trás, como que eles falam com essa autoridade? De fato eles caminharam com esse Jesus, e aí eles continuam. E aí é levantado
como é o nome do mestre, aquele que ensinou Paulo, ou Saulo de Tarso, que era um religioso também? Gamaliel. Depois de tudo, eles já iam matar ali a situação, e Gamaliel disse: chega, gente, não é possível, outros movimentos vieram antes e deu em nada, mas ele está perturbando a cidade. Mas não façam isso. Se for de Deus, essa coisa vai propagar. Se não for, ela vai acabar com outros movimentos de Jesus que já surgiram por aí e deu em nada. E aí Pedro, olhando nos olhos daqueles que mataram o seu Senhor, o seu mestre, disse: senhores, olha o respeito às autoridades, senhores, importa agradar a Deus e não a homens. Vão embora. E aí eles saíram dali, e a história continua. Irmãos, olharam Pedro amedrontado, e olhar agora um Pedro cheio, intrépido, ousado, defendendo a fé que foi entregue a ele e a todos os cristãos, a todos os seguidores de Jesus, terra fora. É algo maravilhoso. Aviva a esperança de vocês. Jesus não está preso num túmulo. Jesus atravessou os céus e está no terceiro céu, controlando todas as coisas. Deus tem um controle de todas as coisas. Olha, irmãos, covardia é uma coisa que não pode fazer parte da vida do crente. Respeito nós vamos ter com as autoridades, mas nós vamos ter intrepidez, ousadia. Batismo com o Espírito Santo pode sim ser manifestação de línguas estranhas, ou línguas humanas que nós não sabemos, língua de anjos, amém por isso, mas batismo com o Espírito Santo vem com o selo da ousadia, da coragem de dizer quem nós somos em Cristo Jesus, porque nós estamos aqui, a que viemos? Para defender o meu Senhor Jesus e a fé que Ele nos entregou. Irmãos, nos anos 80, um homem, grave esse nome, um homem chamado Daniel Everett. Esse homem americano, norte-americano, até os 17 anos não era cristão, namorou a filha de um casal de missionários e veio a se casar com essa moça. Casando com ela, foi preparado nos Estados Unidos para que viesse ao Brasil fazer missões no meio das comunidades indígenas. E este homem veio com a sua esposa, já com um filho pequeno, e depois teve mais 2 filhos diante dessa aldeia na Amazônia. É uma tribo, o nome da tribo que ele trabalhou foi a tribo Pirahãs. Não sei quem trabalha com comunidade indígena, é uma tribo da Amazônia, e esse casal foi destinado a vir fazer missões no meio dos índios brasileiros com a tribo Pirahãs. Ele passou alguns anos e não viu fruto do seu trabalho missionário. Qual é o fruto do trabalho nosso, gente? Qual é o fruto de nós? Todos aqui são missionários. Qual é o fruto? Fazer discípulos de todas as nações. Para eu fazer discípulo, eu preciso ser o quê? Discípulo. Nós só podemos gerar aquilo que nós somos. Então ele, como discípulo de Cristo, veio à Amazônia trabalhar entre os índios Pirahãs, e no meio desses índios, o alvo daquela missão era o quê? Ter um resultado de fazer discípulos de Cristo. O que aconteceu? Este homem, passado alguns anos, não viu o fruto do seu trabalho, do seu penoso trabalho, em meio a sofrimento. Mas um dia chegou que o cacique da tribo, depois de anos, chegou para ele e disse: Daniel, e os índios se achegaram diante dele. Daniel, você abre essa sua Bíblia e fala desse Jesus, mas nós queríamos fazer uma pergunta para você. Nunca fizemos por respeito. Isso na língua deles, né? Mas eu queria que você me explicasse. E aqui vem o diálogo do cacique, testemunhado por todos os índios. Sabe quem era mais testemunha naquele dia? Os céus. Estava olhando como seria o resultado daquele diálogo, daquele momento, daquele debate. E aí o cacique pergunta: você, Daniel, presenciou todos os milagres que você lê para a gente nessa Bíblia? Aí Daniel disse: não, eu tive que admitir que não. Você já experimentou algum milagre desses que você lê na Bíblia? Você testemunhou algum desses milagres? Ele, muito já reflexivo: não. Daniel, você já experimentou na sua vida algum milagre desse Jesus que você fala? E aí ele entra numa crise
interior, uma crise profunda na alma, onde ele não experimentou o milagre de Jesus na vida dele. Esse Jesus, a última pergunta do cacique, esse Jesus que você fala com você? Esse Jesus que você fala tanto, fala com você? Gente, essa pergunta foi de um cacique para um homem chamado Daniel. Eu não sei o que você está passando, como é teu dia de segunda-feira, sexta, sábado. Aqui é relativamente tranquilo a gente declarar: eu sou do Senhor, eu falo com o Senhor. Mas é na segunda-feira, no nosso trabalho, na vida social, dentro do ônibus, em qualquer lugar que vai ser feitas essas perguntas. Pastor Braga, esses milagres que você fala tanto aqui no domingo, pastor Braga, o senhor já viu no seu tempo algum vizinho experimentando esse milagre? Sim. Você já viu, pastor Braga, algum milagre desse na sua vida? Sim. E aí você tinha a oportunidade de aí ele perguntar quais, e ali você poderia conversar com aquele cacique dizendo: Jesus fez isso na minha vida, e as lágrimas e colocando, e o Espírito Santo ia alcançando aquele cacique, aqueles índios naquele dia, e a tribo Pirahães teria uma outra história que não teve, irmãos. Você sabe o que aconteceu com aquele Daniel Everett? Ele saiu em crise daquele diálogo, daquele debate da fé, e procurou a esposa dele e disse: eu não sou mais cristão. Ela olhou: meu bem, o que é isso? Eu não sou mais, eu não tenho, há muito tempo eu já via que estava vazio na minha vida, eu estava só cumprindo uma missão, porque a gente é pago para isso, eu não quero mais. E se você quiser ficar entre os índios, fique, mas eu já sei o que eu vou fazer. Antropologia é o meu sonho, eu vetei, eu sufoquei esse sonho. E ele foi para a USP, a Unicamp, e lá na Unicamp ele fez antropologia e se tornou ateísta. Hoje ele mora no estado de Illinois, nos Estados Unidos, e é considerado a maior referência em linguagem indígena, em comunidade indígena, principalmente a especialidade no meio dos Pirahães. Ele é hoje o maior ateísta, antropologista ateísta. No dia que ele foi chamado para falar na Associação Americana de Antropologia, a introdução dele foi dizer: eu me envolvi com o cristianismo e descobri que era uma fábula, uma mentira. E ele foi ovacionado naquele dia por todos, porque essa sociedade nunca deu abertura para um Nathaniel Soares dos Santos para ouvir o que eu falaria ali para ele. Eu sirvo a Jesus Cristo, e para sobreviver eu sou médico e faço algumas tendas, como Paulo colocou. Qual é a tua identidade, meu irmão? Você é o quê? Você é servo do Altíssimo, você é ministro do Evangelho. O apóstolo Paulo, na primeira carta dele à igreja de Corinto, ele disse: eu não me envergonho diante dos homens de dizer que eu sou ministro do Evangelho, servo, escravo do Evangelho de Cristo. É essa ousadia, é isso que é o selo do Espírito Santo na vida do crente. Que venha outras manifestações, mas essa não pode faltar. Não adianta falar línguas, não adianta interpretar línguas, se você não tem a coragem de dizer: aqui veio, eu vim aqui pelo meu Senhor, eu sou um cristão, eu sou um seguidor do caminho, eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Pastor Braga, eu acho que alguém pode estar dizendo assim: mas eu não tive a oportunidade de falar com um ateísta para dar a razão da minha fé. Eu nunca tive com um agnóstico também para ter essa experiência que você teve. De repente eu nunca tive com um cacique. Então para quem que eu vou dar a razão da fé? Irmãos, você não tem ideia de que nossa sociedade, ela está envolvida num nível de incredulidade tão grande que, pasmem o que eu vou dizer, há muitos corações endurecidos na casa de Deus, que não estão tendo coragem de fazer a pergunta e dizer como é que está a sua alma, o seu coração.
Eu não sou acusador dos irmãos, mas nós temos hoje uma igreja europeia que é declarada pós-cristã, ou seja, Cristo é apenas uma tradição, ela se tornou passou. Nos Estados Unidos, Pedro morou numa região, Pedro, nosso baterista, que é chamada Cinturão Bíblico, Tennessee, várias regiões. Hoje nós temos igrejas com 6, 8 membros morrendo, não tem mais jovem, porque se entrou num clima de incredulidade, irmãos. Eu não sei se esse homem chamado Daniel Everett, se ele de fato experimentou Jesus no coração dele. Se ele experimentou, o que fez, o que roubou a esperança que ele tinha quando ele declarou Jesus aos 17 anos. O diabo veio para matar, roubar e destruir a nossa fé e a nossa esperança em Cristo. Pastor Braga, fale todos os domingos, aviva a fé do nosso povo no ministério, fruto do Espírito. Aviva, Nataniel, a esperança, a fé no meio do MGM, do grão de mostarda. Vamos lembrar uns aos outros quem somos, vamos falar disso, porque é possível ser roubado essa chama da esperança em Cristo Jesus. Irmãos, quantos são pais de adolescentes aqui? Pais. Conversa com teu filho. O que eu mais vejo é a pessoa dizendo: irmão Nataniel, meu filho era uma bênção dentro da igreja, envolvido com isso e aquilo, fazendo coisas, às vezes fazendo coisas, e a gente satisfeito pelas coisas feitas, mas sem uma experiência com Cristo. E nós, como pastores e pais, dentro da nossa casa, nós precisamos sondar o coração dos nossos filhos e deixar que eles falem, se tem dúvida. Pai, eu nunca tive coragem, pai, mas eu tenho dúvida, pai. Eu não consigo dar razão da minha esperança. Por que, Natan? Por que, Sofia? Pai, isso aqui, e eu posso ir ministrando e orando no Espírito e tendo a oportunidade de dizer: meu filho, eu experimentei. Pai, o senhor já experimentou milagre? Já, meu filho. Esses da Bíblia também, meu filho. Já viu alguém curado? Já. Sua tia, sua avó, e isso. Olha que história que nós temos que contar para os nossos filhos, e daqui a pouco teu filho está chorando, orando em Espírito, como nova criação de Deus. Não adianta dizer: foi a UNB que roubou a fé do meu filho. Gente, tem gente dizendo: eu pago particular, mas Deus me livre de botar meu filho naquele antro de perdição. É de fato um antro de perdição, é um inferno, mas nós precisamos entrar naquele inferno e ir lá e ministrar a viva esperança em Cristo Jesus. Se teu filho está caindo fácil ali, é porque ele não teve raiz cristã. E quem é o responsável? Pastor Braga, você é culpado? Não. Naquele dia, diante da esperança que nós aguardamos, que é Jesus, nós, pais, vamos prestar conta dos dons, dos talentos que Ele nos confiou. Servo bom e fiel, disseste dos milagres na tua vida, testemunhaste o que meu filho fez na tua vida e na tua família. Teus filhos foram convertidos porque viram um pai que ora, um pai que medita na palavra, um pai que estuda, um pai que compartilha, um pai que roga, um pai que clama. Seus filhos foram sustentados por isso, e agora nós ficamos com medo da UNB. Que venha a UNB, que venha as universidades públicas. Nossos filhos vão ser lançados como flechas, como o Pai lançou Jesus ao mundo, no meio de lobos vorazes, e Ele prevaleceu, e Ele disse: assim como meu Pai me lançou no meio de lobos, eu também lançarei vocês no meio de ambiente hostil, porque a esperança que está no coração de vocês vai ser testemunhada para cada um desses ouvintes, e o meu nome será glorificado no meio deles. Isso não é maravilhoso, irmãos? Agora, irmãos, eu quero finalizar o versículo 16. Traz aí, Fernando. Quantos vão fazer a defesa da fé cristã e continuar fazendo? Não vão fazer, já estão fazendo. Vamos fazer essa defesa de qualquer jeito? Cortar a orelha das pessoas? Irmãos, eu posso confessar pastor, não sei, é um pecado, uma fraqueza, mas eu estou vendo tanta coisa nesse mundo, tanta coisa que eu estou vendo quando eu ligo a TV no meu carro, quando eu ligo o rádio, quando eu olho do meu lado. Irmãos, é algo que está deixando a gente pasmo, assustado, alarmado. Liga a TV, duas mulheres se beijando, meu filho, desliga isso aí, uma hora, meu Deus, e aí você tem que explicar para o filho, que não queria nesse momento, mas já é pequeno, meu filho tem que explicar que é isso.
É muita coisa que está acontecendo. Eu não sei se vocês estão percebendo isso, mas nós precisamos da razão das coisas. Filho, amamos esse pecador, mas a prática desse pecado, nem nós, nem neles, nós reprovamos essas obras das trevas. Por quê, papai? Por isso, nós temos como dar razão dos valores que nós cremos, das crenças que nós temos, e principalmente de Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E é aqui que o apóstolo Pedro vai dizer: santifica a vida, santificai a Cristo em vosso coração. Deus fora, perdemos a defesa da fé. Deus dentro do nosso coração, ganhamos a batalha nele, porque ele está no nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abriu seu coração, eu não só entrarei, mas terei comunhão com ele, cearei com ele. Jesus não pode estar fora do nosso coração. Se você perguntar para um cristão, do mais maduro ao mais imaturo, ele vai dizer: Jesus entrou na história humana. Jesus entrou no coração daquelas pessoas da primeira igreja. Isso é maravilhoso dizer isso, mas a resposta mais certa é: Jesus entrou na história humana, Jesus entrou na história daquelas pessoas comuns, mas Jesus está no meu coração sendo entronizado. Uma vez com essa realidade em nosso coração, nós agora vamos responder no versículo 16: fazendo, todavia, com que, gente? Mansidão e temor. Gente, não bata ninguém. A minha vontade diante dessas coisas terríveis que eu estou vendo é meter um soco. Gente, tem hora que eu digo: Deus, eu não acredito que eu estou ficando fóbico, com aversão mórbida a algumas coisas. Senhor, não deixa o meu coração, porque tem hora que dá vontade de avançar e dar uma surra para dizer: aprende a respeitar, aprende, deixa de ser obsceno. Mas nós não vamos operar na nossa força, na força do Espírito é que nós vamos trabalhar. E aqui Pedro, aquele que usou a espada literal, vai usar a espada do Espírito para dizer: dei a razão da fé de vocês, da esperança, mas todavia com mansidão e temor. E aqui nós vamos entender o que é mansidão, irmãos. Me ajude aí. O que é mansidão? Pensa esse homem impetuoso, sanguíneo, que fazia tudo. Agora tem um homem, um pastor tratado, dirigido pelo Espírito Santo. A mansidão é das qualidades do fruto do Espírito. O fruto é único, mas tem 9 gomos, né? Como uma fruta. Ele está lá. E o que é mansidão? Quem foi o homem mais manso antes de Jesus Cristo? Moisés reivindicava a liderança, gente. Todas as rebeliões Moisés levava a Deus, e Deus dizia: Moisés, eles estão contra mim, tua irmã, eles estão contra mim, mas eu vou matar, eu vou fuzilar. E Moisés ia o quê? Interceder. Tem misericórdia. Olha o coração desse homem, ameaçado na sua liderança, mas ao invés de usar recursos políticos e humanos, ele ia diante do Senhor. O Senhor dizia o que estava no coração da irmã dele, de Corá, e ele ainda ia interceder pela nação. Temos que ter pastores e pais com esse coração, mansos. E aqui mansidão está dizendo humildes. Então traduz aí na sua Bíblia: mansidão significa faça a defesa da fé com humildade. Agora eu quero dizer o que é humildade. Quantos aqui são humildes? Humildes? Eita, pastor, não levantaram a mão não. Nós somos humildes, não somos, gente? Eu preguei essa palavra domingo passado, ou não? Todo mundo tem medo, porque tem um ditado no mundo aí, que a gente caminha, que diz que quando você diz que é humilde, você já deixou de ser humilde. Isso é orgulho. Não é, gente. Quem tem o Espírito Santo dentro no seu coração, habitando? O Espírito que está dentro de você é humilde ou arrogante? Então você é humilde, porque você tem o Espírito Santo que dá a mansidão. Agora, você pode até dizer assim: mas eu não estou tão bem trabalhado, tão maduro. Amém por isso. Vai ser trabalhado, mas nós somos humildes. Agora eu quero explicar o que é humilde. Humilde tem 2 relações. Vem aqui comigo. Uma relação vertical, sua com Deus, e uma relação horizontal, sua com seu semelhante. Quer irmão em Cristo, quer com a sociedade que não tem Cristo. Lembrou aí? Uma relação vertical e uma relação horizontal. Eu pergunto para vocês: vocês são humildes em relação a Deus?
Sim, não podemos fazer nada, Senhor. Declaramos nossa dependência. Tu és soberano, Tu controla todas as coisas. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Ele diz isso nessa carta, que no tempo devido Ele te exaltará. Então todos precisam, pastores e não pastores, todos os membros, todos os cristãos precisam ser humildes, reconhecer sua limitação, reconhecer sua pequenez, saber que você é um barro, é um vaso de barro, mas habita um tesouro dentro de você, que é o Espírito Santo. Se você perder de vista disso, você é altivo, e é o pecado de Satanás, a altivez, o orgulho. Beleza? Na relação nossa com Deus. Agora, se eu sou humilde em relação a Deus, como é que eu devo ser com o meu semelhante? Humilde. E o que é humilde? Paulo diz na carta aos Filipenses: considerai os outros superiores a você mesmo. Pastor considerando ovelha superior a ele, ovelha considerando outra ovelha superior. Humildade. E a prova da humildade de Jesus, que é o nosso exemplo maior, foi que ele, sendo Deus, não se apoiou na condição de divindade de Deus, mas esvaziou-se, tomando forma humana, descendo ladeira abaixo, porque na hora que uma deidade, um Deus, se torna como homem, isso é humilhante para um Deus, mas ele se despiu da sua deidade, da sua divindade, se tornou como nós, isso é humilhante, mas ele precisava descer essa ladeira abaixo, para trazer um plano de redenção, não só humano, mas todo o cosmo precisava dessa restauração. E agora vem a parte final dessa espiral. Tomou forma humana, aprendeu a obediência por meio de quem, irmãos? Do sofrimento. Aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Nós fomos chamados a ser filhos da obediência. Como que nós vamos aprender a ser obedientes a Deus? Sofrimento. Mas vai ter isso, tem, pastor, é na escola da graça de Deus, essa matéria, ela não tem como ter atalho, ela é imprescindível. Não tem no currículo de Deus alguém que foge do deserto, foge do sofrimento. Quem faz isso cai no hedonismo e é uma destruição completa. Irmãos, se Jesus, o nosso exemplo maior, foi humilde em relação ao Pai, foi humilde, como é que ele diz? Aprendei de mim que sou e humilde. Então eu te pergunto, quando você estiver dando a razão da sua esperança para um ateu, não chama ele de ator não, chama não, porque vai ferir, vai fechar o coração, e nosso objetivo não é fechar o coração de ninguém. Se estiver falando com agnóstico, seja humilde. Se estiver falando com quem quer que seja, com teu filho, seja humilde. Pai, arrogância só fecha o coração dos filhos. Cala a boca, você não pode dizer isso. Tu tens que ter o coração do teu filho, e a palavra que foi declarada pelo profeta Malaquias seria de que viria aquele que converteria o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. Tem que ter diálogo, mesmo que você fique vermelho, ruborizado, dizendo: meu Deus, eu sou um fracasso, cadê o meu discipulado? Deixa o teu filho falar, porque é melhor ele botar para fora do que chegar na UNB, ou em qualquer, e você achando que foi a UNB, foi uma outra faculdade, a incredulidade já estava sendo colocada ali, criando raiz já no coração do teu filho. Aprendam a dar a razão da esperança, eu e vocês. Com quê? Com mansidão, com humildade. Irmãos, não façam deboche de homossexual, não façam, porque se ele é barro, você também é barro. Critique, denuncie as obras, mas entenda que ali tem um ser humano, que por mais que esteja caído, tem a imago Dei, a imagem de Deus. É um ser humano que Jesus deu a vida também, e nós precisamos ter mansidão. Eu estou falando isso porque a minha vontade é pular em cima e bater, mas o Espírito Santo que está em mim, está em ti, precisa revestir a gente de quê? De mansidão. De mansidão, irmãos. Continuando, e qual é a outra qualidade que Deus espera em darmos razão da nossa fé, da nossa esperança? Temor. Gente, sabe o que é temor? Respeito. Mansidão, humildade, para com Deus e para com os semelhantes. E temor, respeito é bom e eu gosto. Respeitem. É possível, pastor Braga, olhar a água do bebê suja e a vontade é jogar o bebê e a água fora, mas o bebê é a imagem de Deus. Entenda o bebê que eu estou falando. Jogue a água fora, mas o bebê tem que ficar. E temam isso,
porque há um ser humano, por mais pecaminoso, por mais estilo de vida profano que ele viva, ali tem uma pessoa que tem a imagem de Deus, que Jesus morreu pelo pecado do mundo inteiro, e você precisa ser um instrumento de bênção, de restauração para aquela pessoa. Eu não sei, irmão, se amanhã você vai encontrar um cacique diante de você, vai se encontrar a razão da esperança. Eu não sei se você vai encontrar um agnóstico ou um ateu. Pode ser que você encontre seu filho numa crise de fé, e ao invés de você ir com toda a grosseria, com toda a animosidade, revista-se do Espírito Santo, que Ele vai te dar mansidão e temor, para que você não só fortaleça a tua própria fé ao levar isso, mas fortaleça a fé do teu filho, da tua esposa, dos teus parentes.